Bom dia ao povo de Séries, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Em primeiro lugar, não vim aqui para julgar ninguém, nem condenar, mas expor a verdade das Escrituras, expor a verdade da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a única verdade absoluta. É a única verdade absoluta, é a palavra de Deus. Em João capítulo 8, a partir do versículo 32, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade, a única verdade absoluta, é a palavra de Deus. E eu vim a essa cidade, a cidade de Séries, interior aqui de Goiás, para falar as verdades da palavra de Deus, do Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas de salvação. Eu vim trazer a boa nova de salvação ao povo de Séries, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, povo de Séries. Jesus Cristo conquistou para nós a vida eterna, a salvação, através do seu sacrifício salvífico na cruz do Calvário. Povo de Séries, Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu, mas você quer passar a eternidade com Jesus no céu? A escolha é sua, a decisão final é sua. Eu também não vim aqui para falar mal de ninguém. Eu não vim aqui para falar de placa de igreja, de religião, ou muito menos de denominação. Mas eu vim falar acerca do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você verificar na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 20, que diz assim: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É no nome desse Deus que eu vim proclamar as verdades da palavra de Deus ao povo de Séries. Povo de Séries, o homem sem Jesus está irremediavelmente perdido. O homem sem Jesus caminha para a condenação e para a destruição eterna. Porque o homem sem Jesus, ele está mergulhado na prática do pecado, mergulhado na lama do pecado. Portanto, todo ser humano precisa do Senhor Jesus Cristo para libertá-lo do poder do pecado, porque o pecado escraviza o ser humano. E Jesus Cristo, povo de Séries, é o único e suficiente libertador. No Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 36, a palavra de Deus diz assim: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Povo de Séries, Jesus Cristo está voltando. A mensagem que eu vim trazer também é sobre arrependimento. O que significa essa palavra arrependimento? Não é um sentimento, mas uma mudança de mente, coração, uma mudança de vida. A palavra de Deus diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, povo de Séries, abandone o pecado e se volte para Jesus. Não estou mandando você se voltar para a placa de igreja, religião ou muito menos denominação, mas estou falando para você se voltar ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo
é o único e suficiente Salvador. Povo de Séries, se volte para Jesus. Eu queria ler um texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta aos Coríntios. Só para vocês terem uma ideia, como o pecado leva o homem à destruição e à condenação eterna. O que é o pecado? O pecado é desobedecer a Deus. O que é o pecado? O pecado é rebelião contra Deus. Se você não está obedecendo a Bíblia Sagrada e a Jesus, você está em desobediência a Deus. Você está em rebelião contra Deus. Olha só o que diz primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9, que diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Já começa aqui. Sabeis que os injustos. Quem são os injustos? São aqueles que praticam o pecado do engano, aqueles que fazem trapaça, aqueles que mentem, roubam, injustos. Ele está errado, mas quer estar certo. Ele engana, ele mente, ele age com injustiça, compra e não paga. Injusto, desonesto. Então a Bíblia já classificou: injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos não vão ser salvos. Injustiça. Não vos enganeis, nem os impuros. Quem são os impuros? São aqueles que vivem na prática da imoralidade sexual, ou aquele que contamina o seu corpo com álcool, cigarro. Impuro é tanto aquele que se dá à prostituição, como aquele que se dá à bebida alcoólica, a cigarro. Se você bebe da número 1 a 51, você está contaminando o seu corpo. Se você fuma, você está contaminando o seu corpo. Então, a Bíblia diz dos impuros, nem os idólatras. Quem são os idólatras? São aqueles que se prostram diante de imagem de escultura, se ajoelham diante de imagem de escultura para fazer petição. A Bíblia nomeia de idólatra. Idólatra. Os idólatras não vão ser salvos. Os idólatras vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Idólatras. É a Bíblia. Povo de Séries, ouça com atenção. Quem está falando isso é a palavra de Deus. Idolatria é pecado. Você que adora Maria, Aparecida, Lourdes, você está debaixo de maldição. Isso é abominação aos olhos de Deus. Idolatria do futebol, da política. Você que idolatra seu filho. Uma vez eu estava vendo aquele programa policial há mais de 10 anos atrás, e o pai estava no velório do seu filho. Esse pai perdeu o filho assassinado. Ele deu uma entrevista para a Rede Bandeirante de televisão e disse: eu idolatrava meu filho. Idolatrava, ele usou essa palavra,
idolatrava meu filho. Então, povo de Ceres, abandone a imagem de escultura. Imagem de escultura é como o pecado de feitiçaria. Isso é abominação aos olhos de Deus. Você está negando a Jesus. Quando você faz petição a Maria Aparecida, a Lourdes, você só tem que orar e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 13 diz: aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. A palavra de Deus diz, na primeira carta aos Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz que o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Não temos medianeira, não temos senhora, temos um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que Ele está vivo, está à destra do Pai e vive pelos séculos dos séculos. Povo de Ceres, se volte ao Senhor Jesus Cristo. Abandone a idolatria. Enquanto você ainda respira, enquanto teu coração ainda bate, abandone a idolatria, povo de Ceres, antes de você descer à sepultura. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 27. Está ordenado o homem morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois disso, segue-se a prestação de conta. Ninguém vai reencarnar. Não existe purgatório. Isso é mentira da Igreja Católica e da cabeça de padre. Purgatório. O que significa purgatório? Chega nesse lugar, vai expurgar os pecados. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 3 e 4. Como diz as Escrituras, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Como diz as Escrituras, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Povo de Ceres, somente Jesus Cristo é o único digno de ser adorado, reverenciado, glorificado, louvado. Somente o Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor Jesus Cristo a honra, a glória e o louvor para sempre. A palavra de Deus diz, João 3,30, é necessário que o Senhor Jesus Cristo cresça e nós diminuamos. Povo de Ceres, não somos nada, somos pó e cinza. Deus falou a Adão: do pó tu veio, do pó retornará. Gênesis 18, 27, Abraão disse a Deus: Senhor, eis que sou pó e cinza. Não somos nada diante desse Deus todo-poderoso. O Senhor Jesus Cristo é um Deus soberano. Tem todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo é um Deus invencível. Para Jesus não há portas fechadas. Jesus não precisa de passaporte. Ele é o dono de tudo. Jesus criou os céus e a terra. Gênesis capítulo 1 diz: Deus criou o céu e a terra. O corpo que você tem, a alma e o espírito, foi Jesus que te deu. O oxigênio que você está respirando agora, foi Jesus que te deu. E hoje você já falou com Jesus? Você já agradeceu o dia de hoje? Você levantou pela manhã e agradeceu: obrigado, Jesus, por mais um dia de vida. Quantas pessoas não dormiram ontem à noite e infartaram na madrugada? Dormiram
não acordaram mais. Você já agradeceu o dia de hoje? Agradeça a Jesus se você está respirando com saúde no corpo. Isso é a infinita misericórdia de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, Lamentações capítulo 3, a partir do versículo 22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Agradeça a Deus. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus. Agradeça a Deus pela vida que você tem. Agradeça ao Senhor Jesus Cristo. Povo de Séries, idolatria é pecado. Quem condena a idolatria é Deus. Quem condena a idolatria é a palavra de Deus. Povo de Séries, eu te convido a você ler as Escrituras, leia a Bíblia, para você não ser enganado, para você não ser condenado. Olha o que é que diz Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas seu fim são caminhos de morte. A pessoa pensa que está num tremendo de um caminho da idolatria, do álcool, das drogas. Tudo isso leva à destruição e à condenação eterna. Apocalipse 21:8 diz que os idólatras que não se arrependerem vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. A palavra de Deus é a verdade, a única verdade absoluta do planeta Terra. Povo de Séries, não vim aqui para te julgar, mas para te avisar, te advertir. Idolatria é pecado. Abandone a maçonaria. Abandone os ídolos do futebol. Abandone, enquanto há tempo. A idolatria, se você não se arrepender, vai te arrastar para o lago de fogo e enxofre. Arrepende-te, povo de Séries. Jesus Cristo está voltando. Quanto, porém, aos adúlteros. Quem são os adúlteros? Aqueles que são casados, têm uma esposa e tem uma amante na rua. Adultério é pecado. Adultério leva à condenação eterna. Nem os efeminados, ou seja, efeminados aí, relacionamento homossexual, de homem com homem, relacionamento com pessoas do mesmo sexo, homem com homem, efeminados, é pecado. A palavra de Deus diz em Levíticos 18, aquele que se deita com outro homem, abominação comete. Levíticos 18 fala isso. É a palavra de Deus que condena o homossexualismo. Nem os sodomitas. Quem são os sodomitas? Aqueles que praticam relacionamento homossexual. Efeminado e sodomita é muito parecido. Sodomia é pecado. Relacionamento sexual entre dois homens. Nem os ladrões. Quem são os ladrões? Aqueles que roubam com revólver ou com arma branca, com uma faca. Ladrões, aqueles que roubam, assaltam as pessoas, assaltam as casas. Ladrões não herdarão o reino de Deus. Aqueles que dão golpe nos outros. Ele acorda de manhã e diz assim: quem é que eu vou roubar hoje? Quem é que eu vou passar para trás hoje? Ladrões não herdarão o reino de Deus. Nem os avarentos. Quem são os avarentos? Aqueles
que tem bens, mas não compartilha com ninguém. Quanto mais ele ganha, mais ele quer, mais fica ganancioso, não compartilha com ninguém. Ele não ajuda ninguém. Ele é um avarento, ganancioso, só pensa em si, só pensa no seu umbigo. Não quer saber de ajudar o próximo, não se compadece de ninguém. Nem os bêbados. Isso aqui é interessante. Preste atenção, povo de Séries. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10. Está dando uma lista de pessoas que morreram com seus pecados. Mas há esperança para você. Se você está vivo, há esperança para a tua vida. Basta que você se arrependa dos seus pecados e confesse o nome do Senhor Jesus Cristo e obedeça a Jesus e a sua palavra. Aqui é uma lista de pessoas que morreram com seus pecados. Quem são os bêbados? Aqueles que vivem farra, vivem na cachaça, na cerveja, no vinho. Tudo aquilo que causa embriaguez. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os bêbados não serão salvos, a não ser que se arrependa e confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. É interessante. Uma vez me falaram, missionário, eu só tomo um copinho de cerveja ou um copinho de vinho. Tudo começa com um copo de cerveja. Tudo começa. Outro dia eu estava ouvindo uma história de um irmão em Cristo que caiu nessa. Começou a tomar um copinho de cerveja. Quando viu, tomou 3 engradados de cerveja e depois entrou no adultério. O diabo não brinca de ser diabo. Como diz a palavra de Deus em João 10:10. E o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Satanás trabalha com uma arma chamada sedução. O ato de atrair para o mal. Tudo começa com um copo de cerveja, com um copo de vinho. Abandona o álcool, senão vai te levar para o inferno, povo de Séries. Abandona enquanto há tempo. Eu não vim aqui pregar para te agradar, mas para te advertir, para te alertar. Você tem uma alma. Ou ela vai passar a eternidade na presença de Jesus, ou vai estar no inferno. Séries. Qual é a sua escolha? Céu, lugar onde Jesus habita, ou no inferno. Não existe purgatório. É mentira da Igreja Católica. Isso é invenção da cabeça de padre. Catolicismo romano não é cristianismo. Arrepende-te, povo de Séries, antes que seja tarde demais. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. Nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? São aqueles que espraguejam, amaldiçoam a todos, tudo e a todos. Ele amaldiçoa, ele espragueja, ele xinga as pessoas. Maldizente. Maldizente não terá um lugar no céu. O maldizente, se ele não se arrepender, vai ser condenado. Vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Maldizente não entra no céu. Nem os roubadores.
que tem muito a ver com outro que eu li aqui, ladrões, roubadores. Quem são os roubadores? Aqueles que roubam as pessoas, fazem trambique, cambalacho, aqueles que enganam, aqueles que fazem fraude, aqueles que querem tirar vantagem de tudo e de todos. Roubadores são os aproveitadores, oportunistas. Você percebeu, povo de Séries? Eu li uma lista de pessoas que morreram com seus pecados. Eu li uma lista de pessoas com esses pecados. Se a pessoa não se arrepender, não vai herdar o reino do céu. Não vai ter direito à vida eterna. Não vai ser salvo. Povo de Séries, a palavra de Deus diz, no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 6, Jesus falou a si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Povo de Séries, salvação eterna somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus, não há outro. Isaías 43, 11, Deus fala: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Povo de Séries, Deus me enviou a essa cidade aqui para te alertar. Arrepende-te, confessa Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Muitos dizem assim: ah, porque eu sou filho de Deus. Todos nós somos criatura para ser filho de Deus, como diz a palavra de Deus em João 1,12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para ser filho de Deus, você confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecer a sua vontade, obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em João 10,9, Jesus falou assim: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. A única saída para a salvação eterna, somente e exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo. Povo de Séries, povo de Séries, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Acorda, povo de Séries, Jesus Cristo está voltando. Arrepende-te. Vou te fazer uma pergunta agora: aonde é que você vai passar a sua eternidade? Se você descer a sepultura hoje, estarás salvo ou condenado? Deixa eu fazer outra pergunta aqui também. Quando chegar aquele momento, você vai estar preparado? Que momento é esse? O momento do óbito, o momento da morte, o momento de passar para a eternidade. Você vai estar preparado? Como é que está a tua vida? Você tem a cada dia obedecido mais a Jesus? Ou a cada dia você está afundando mais e mais na lama do pecado? Como é que está a tua vida? Você acha mesmo que a nossa vida se resume nesse plano terrestre? Tem um plano espiritual acima. Pense bem, povo de Séries, Deus não é brincadeira. Deus é coisa séria. Não brinque com Deus. Deus não é algo para se brincar. A Bíblia Sagrada não é brincadeira. A palavra de Deus está se cumprindo. Olha o que é que diz Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação. E o que planta no espírito, vida eterna. O que é plantar na carne? É a pessoa viver na prática do pecado, na lama do pecado. É fazer o que dá na cabeça. Fazer o que quer da vida.
sem dar satisfação a ninguém. Isso é plantar na carne. Plantar na carne, idolatria é plantar na carne. Você se prostrar diante de imagens de escultura. Maria nada pode fazer por você porque ela está morta. Se você está orando a Maria, a Aparecida, tu está perdendo o teu tempo. E tu está negando a Jesus. Maria não é senhora, foi uma serva de excelência, escolhida para trazer Jesus. Mas ela não merece honra. Toda honra, glória e louvor seja dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Maria é uma criatura que tinha pecado. Sabia disso? Sabe por que Maria tinha pecado? Maria nasceu de pai e mãe. Salmo 51. Salmo de Davi fala: no ventre de pecado fui gerado. O único que nasceu do Espírito Santo foi o Senhor Jesus Cristo, sem a participação masculina. Jesus Cristo nasceu de uma virgem. E depois Maria teve outros 4 filhos. Teve filho depois, gerou filho. Maria foi uma serva de excelência. Mas toda a honra, glória e louvor é dada ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Maria diz: olha o relato de Maria. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em meu Deus e meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Jesus é o Salvador de Maria. Maria precisou de um Salvador, que é Jesus Cristo. Maria não é senhora de nada. Foi uma serva que obedeceu a Deus. Até Maria precisou de um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, povo de Séries, se volte para Jesus. Se volte para Jesus enquanto há tempo. Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Olha o que diz a palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz assim: diz que todo joelho dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Maria, Pedro, Tiago, João vão estar de joelho declarando: Jesus Cristo é o Senhor. O diabo e seus demônios, todo o reino das trevas, vão estar de joelho, dobrado, declarando: Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade, de Adão até o último homem, vai estar de joelho, declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o único Deus verdadeiro. Somente Jesus Cristo salva, liberta o homem do poder do pecado. Somente Jesus. Povo de Séries, se arrependa. Olha o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 6, a partir do versículo 37. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus quer ouvir a tua oração. Jesus está de braços abertos a te receber. Ele quer te ouvir. Mateus 11, 28 é o convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei e darei descanso para vossas almas. Jesus está te fazendo um convite. O pecado tem uma hora que cansa. Povo de Séries, arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se antes da sua morte, porque o pecado tem levado milhares e milhares de pessoas à condenação eterna. Olha o que diz a palavra de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, um amor incondicional. Essa palavra mundo aí significa a humanidade perdida. Deus amou a humanidade perdida e deu o seu Filho unigênito. Povo de Séries, perceba, Deus Pai deu o melhor que Ele tinha no céu, por mim e por você. Ele deu Jesus, o seu Filho. Será que você daria o seu filho para morrer pelo outro? Será que você teria essa coragem de dar seu filho ou sua filha para morrer pela humanidade? Deus Pai deu o melhor que Ele tinha no céu, Jesus Cristo. E Jesus obedeceu a missão que o Pai deu a Ele. Então Jesus Cristo veio, se fez homem, Deus feito homem. Ele experimentou as nossas fraquezas, como fome, sede, cansaço. Ele dormia. A única coisa que ele não conheceu foi o pecado. Foi o único justo que passou por essa terra sem pecar. Foi o Senhor Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro. Povo de Séries, coloque a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo. De volta para Ele, de volta para Jesus. Então Jesus veio a essa terra há mais de 2000 anos. Foi humilhado, foi espancado, foi ridicularizado. Zombaram, escarneceram de Jesus. Jesus foi espancado, chicoteado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. As nossas iniquidades. Então Jesus morreu pelos nossos pecados. Povo de Séries, aquela cruz do Calvário não era para Jesus. Que pecado que ele tinha. Aquela cruz do Calvário era para nós. A palavra de Deus diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram, estão afastados, destituídos da glória de Deus. Então Jesus fez tudo isso por amor, um amor incondicional. Deus amou a humanidade de tal maneira. Será que dá para dimensionar o amor de Deus pelo ser humano? Povo de Séries, será que dá para dimensionar isso? A sequência do texto diz: e Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, ou seja, a humanidade, mas para salvar. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Se você não crê em Jesus, você já está condenado. Sabia disso? Quem crê não é condenado. O que significa essa palavra crer? É aquele que se submete à vontade de Jesus. Se você crê, você obedece. Hebreus 5. E ele veio ser uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Crer significa se submeter à soberania de Jesus. Crer significa obedecer a Jesus. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. A condenação é esta: que a luz, que é Jesus, que Jesus veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, os homens amaram mais o pecado, os prazeres deste mundo do que a Jesus. Povo de Séries, se volte para Jesus Cristo. Jesus Cristo
é a nossa única esperança. A esperança não é Maria, não é Aparecida, não é Lula, não é Bolsonaro, não é placa de igreja, não é religião, não é denominação. A única esperança está no Senhor Jesus Cristo. Arrepende-te, povo de Séries, e te volta para Jesus. Enquanto há tempo, a palavra de Deus diz, já falei, vou falar de novo, Hebreus 9:27, está ordenado o homem morreu uma só vez, depois disso segue-se o juízo, depois disso segue-se a prestação de conta. Povo de Séries, todos nós um dia vamos prestar conta diante de Jesus. Você acha que você vai ficar impune, fazendo o que dá na cabeça e vai ficar tudo bem? Não vai. Romanos 14:12 diz: cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5:10 diz: cada um de nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para receber o que tiver feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Eu, você, todos nós vamos estar diante de Jesus para prestar conta das atitudes, dos pensamentos, até das palavras, para você ver que Deus não é brincadeira. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 36. Não proferir nenhuma palavra frívola, porque darão conta no dia do juízo. Pelas tuas palavras serás condenado, pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras será condenado ou justificado. Até nas palavras vai ser contado. Povo de Séries, arrepende-te enquanto há tempo. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 15. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Você, para ser salvo, você, para estar ao lado de Cristo na eternidade, você tem que ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Povo de Séries, no tempo que se chama hoje, não endureça o seu coração pelo engano do pecado. Arrepende-te. Arrepende-te enquanto há tempo. Você sabe me dizer, se eu te fizer uma pergunta agora, você sabe me responder o que significa a palavra eternidade? Ou seja, para sempre condenado ou para sempre salvo? Eu queria que você pensasse na manhã dessa quarta-feira, 6 de abril de 2022. Arrepende-te enquanto há tempo. Somente Jesus salva, liberta o homem do poder do pecado. Eu queria fazer aqui uma breve oração ao povo dessa cidade, ao povo aqui de Séries. Essa foi a mensagem que eu queria deixar nessa manhã. A esperança para a tua vida. Se você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra, você terá direito a herdar a vida eterna. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João capítulo 2, diz que Jesus é o nosso advogado de defesa. Te volta para Jesus, obedece a sua vontade, a vontade soberana de Cristo. Vou fazer uma breve oração ao povo de Séries. E arrepende-te enquanto há tempo. Soberano eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, foi pregada a tua palavra, o teu evangelho ao povo de Séries. Senhor Jesus, que essa palavra entre, penetre no coração do povo de Séries, e que eles entendam a tua palavra, o teu evangelho, se arrependam e se voltem para ti, Senhor Jesus, porque tu és
o único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, não retire o teu olhar de misericórdia do povo de Séries. Ô Senhor, eu te suplico, eu te imploro, eu me humilho na tua presença, Senhor Jesus. Eu venho suplicar, interceder por esse povo, o povo de Séries. Tende misericórdia de cada um, que o povo de Séries abandone o pecado, a idolatria, o álcool, o adultério, a prostituição, em nome de Jesus. Livre essa cidade de todo mal, meu Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Povo de Séries, Deus abençoe sua vida e deixa Jesus ser o Senhor e Salvador da tua vida. Deixa de dirigir os teus passos, em nome de Jesus.